Olá, meus amigos. Muito boa tarde a todos. Tá rolando agora o jogo entre Vasco e Grêmio, São Januário. Jogo sem torcida, punição pro Vasco. Bom, enfim, o jogo acabou aqui 0-0. O Grêmio está em busca de voltar, digamos assim, tem possibilidades, ainda que tem o jogo do Flamengo, acho que mais tarde, de voltar ao segundo lugar ali, mas enfim, tá naquela zona da Libertadores. O jogo começou em termos de. Mudou um pouco a formação do Grêmio, né? Mais os três zagueiros. Um jogador que entrou como titular é o Ferreira, um jogador que não tem tido uma grande sequência devido às suas lesões. Tomara que agora ele consiga ter. E até deu ali no jogo ali que ele tá cansado, ele não consegue, ele não tá pronto para superar, aguentar os 90 minutos. Mais ou menos essa é a análise que a comissão técnica do Grêmio faz sobre ele. Enfim, mas não dá para negar, inegavelmente, que a entrada do Ferreira no segundo tempo em jogos como Flamengo, mesmo na derrota da Copa do Brasil, jogo do Flamengo, jogo contra o Goiás, que foi o empate ali, e outros jogos na entrada do Ferreira mudou, parece que deu um ânimo a mais pro time. E aconteceu que ele tem aquela partida, ele cria lances individuais. Aos 17 minutos do primeiro tempo, acho que foi a primeira a chance de gol nítida assim, do jogo. Ele entra na área ali, meio que ele vai costurando, ele dribla dois jogadores, ele vai driblar o terceiro ali, aí ele finaliza, o jogador do Vasco intercepta. Ele poderia ter finalizado antes, mas pô, é uma jogada. Tem um segundo lance ali que alguém toca a bola ali da área, acho que é o Suárez que faz um corta-luz para ele. Aí, pá, ele tem liberdade para bater assim, os zagueiros estão distantes, mas ele não. Ele chuta para fora, infelizmente, não conseguiu deixar o seu gol. O Grêmio criou ali, tem um chute de fora da área do Luiz Soares, tem jogadas ali, esse futebol coletivo do Grêmio é a tabela Ferreira, Soares, Reinaldo. O Grêmio criou oportunidades. O Vasco, até os 41 minutos do primeiro tempo, e nós estamos falando do primeiro tempo, até os 41 minutos não criou nada de risco pro Grêmio. Teve lançamentos na cara do Gabriel Grande, enfim, mas o Vasco não conseguiu concluir. E aí, aos 41 minutos, aí. Lembra aquele negócio que eu sempre digo? Não adianta jogar bem, e é aquele negócio de futebol. Quem não faz, leva. E não fazer o gol, não converter em gol. E isso nós já vimos contra o Botafogo aqui e outro Flamengo, quando ganhou de nós na Copa do Brasil. O Flamengo não é tudo aquilo ali. Mas enfim, a oportunidade veio eles marcar. E aí o Vasco, aqui ninguém marcou, mas imagine se o Vasco marca. Os 41 minutos aí tem uma cobrança de falta próximo ao lado da área ali. O Gabriel Grando sai, ele meio que soqueia a bola pra frente ali, e o jogador do Vasco pega o rebote ali, ele conclui, acho que desvia num defensor do Grêmio. A bola, mas tirou assim, ó, tinta da trave, literalmente. Quase gol do Vasco. Bom, enfim. Aí depois desse aí, daí tem que ocorre o lançamento rápido do Grando para a tabela, Soares, Ferreira, Soares e Reinaldo, enfim. Tem o chute do Soares ali, que acho que com o pé calibrado em termos de mira, acho que o do Soares é o melhor. O goleiro espalma ali, enfim. Não foi, sei lá, até o presente momento, ainda tem o segundo tempo. Um jogo lá de grandes oportunidades, enfim, o Grêmio criou mais. O Vasco criou só essa de fato dos 41 minutos. Então o negócio é esperar o segundo tempo. Mas lembrando que, para o Grêmio, as situações das equipes são distintas. O Vasco está tentando sair da zona de rebaixamento. O Grêmio, claro, quer se manter na zona ali da Libertadores, mas voltar. Como o Botafogo está muito distante, é a segunda colocação. Eu ainda tenho esperança na virada na Copa do Brasil. Mas enfim, vamos esperar. Mas o jogo aqui, o negócio do Grêmio é se manter na Libertadores. Então precisa desses 3 pontos. Um pontinho só, acho que é fora de casa, mas buscar os 3 é melhor. Enfim, jogo 0-0.
vamos ver como voltam as duas equipes para o segundo tempo e o que será criado. Bom, meus amigos, encerrou a partida agora entre Vasco e Grêmio. Vitória de 1-0 do Vasco. Lembra que no primeiro tempo eu disse que o Vasco não criou oportunidades, excetuando ali no minuto 41 do primeiro tempo, daquela cobrança de falta ali o Grêmio rebateu pra frente, o jogador pegou o rebote e quase fez um gol. Ela tirou o título da tarde. Agora o negócio foi diferente. O Vasco voltou para o segundo tempo com uma marcação mais adiantada. De certa forma, não estava dando espaço para o Grêmio respirar. Jogava em cima do erro do Grêmio. E aí o Vasco, que não criou nada no primeiro tempo, ele conseguiu, de uma certa forma, envolver o Grêmio aí. E aí tu fica naquela... Quando tu via a transição de bola do Vasco, tu ficava pensando assim, mas com que facilidade eles estão fazendo isso? E lembra que nós sempre temos uma preocupação. Claro, até não... Acho que a questão não é essa nesse jogo de hoje. Mas sempre se tem aquela preocupação, excetuando ali o gol do Everhit, o nome dele, do estreante, que fez o gol do Vasco ali. Aquele negócio, foi um cruzamento ali, ele meia altura cabeceou. Mas sempre tem aquela preocupação, como a bola transita assim tão facilmente na frente da defesa do Grêmio. Exigiu umas defesas do Grêmio ali, o Grêmio fez as defesas dele. Mas enfim, o Vasco praticamente dominou. Acho que parou um pouco assim. Foi ali nos 10 minutos ali, o Grêmio criou uns 2 lances ali de risco, assim, mas nada demais. No mais, assim, a equipe do Vasco, enfim, jogou melhor. E quando eu digo assim, que o Vasco envolveu, o Grêmio também não foi assim, aquela pressão de 50 chutes do Vasco a gol e bombardeio incessante, inúmeros milagres do goleiro. Não foi isso. Mas em termos de chegar ao gol, poste de bola, criar jogadas, isso aí o Vasco soube fazer. E aí tem aquele negócio que eu sempre digo, ele soube converter a gol. E ele converteu no cruzamento ali na bola do Everhit, o nome do jogador, se não me engano. Enfim, o Vasco 1-0, o Grêmio até teve no final, mais próximo do final, ele teve uma oportunidade ali com o jogador, acho que é o Gustavinho, mas ele meio que pegou errado de chapa na bola e não conseguiu fazer o gol ali. Enfim, teve lances ali, o Grêmio tá um bom futebol coletivo, teve lance ali do Soares, que ele dribla ali, só foi naqueles 10 minutos. E toca ali pro Bitelo, mas o Bitelo, quando converte, é interceptado, enfim. Por mais que o Grêmio tenha... Não vou dizer que o Grêmio jogou... Não foi perto dos Grêmios... De alguns jogos que nós vimos, esse Grêmio de hoje foi meio apagado. Mas, enfim. O resultado não veio a favor do Vasco. O Vasco ganhou 6 pontos e o Grêmio já saiu do G4 ali. Tá em quinto... Até o presente momento ali tá em quinto lugar. Enfim, vamos ver. No mínimo, o Campeonato Brasileiro eu sempre digo que é difícil, até por questões de fórmulas e tudo. De times, parece um negócio mais benéfico para time do Sudeste, assim. Mas, enfim, no mínimo uma vaga para Libertadores. Claro, ainda tem a Copa do Brasil, mas espero que o Grêmio teve uma atuação meio apática contra o Goiás. Buscou um empate no final, hoje contra o Vasco novamente. Espero que o futebol do Grêmio não venha a declinar. Sei que houve umas instabilidades ali, enfim, que nós acompanhamos no dia dessa semana. Mas, enfim, o que importa é o campo aqui. E espero que o Grêmio volte a vencer e a pontuar. E, principalmente, tem a Copa do Brasil ainda pela frente. Hoje não deu, vitória do Vasco. E abaixar a cabeça agora e trabalhar. Isso aí, pessoal.